Educa TV apresenta Educa Acontece. Primeira edição. Olá, mais um Educa Acontece no ar. Que bom ter a sua companhia nessa manhã que está repleta de informação. Dá só uma olhada. Projeto Arte Viva, Cores para Campinas, da Educa TV, leva beleza por meio da grafitagem ao centro de Campinas. É um projeto que ele une a formação de novos artistas, é claro, através das oficinas de artes urbanas, né, com a revitalização de espaços públicos. Então a gente fez uma oficina inicial com os jovens aqui participantes e convidou eles para compor os esforços aqui nessa revitalização desse espaço aqui no centro. No estúdio, eu recebo o idealizador do projeto Arte Viva, Cores para Campinas. Vamos saber detalhes desta iniciativa que já tem dado resultado. E mais, programa Primeira Infância passa a ser lei em Campinas. O que muda, você confere agora na primeira edição do Educa Acontece. A Educa TV, como todo mundo já sabe, é um canal educativo. Nosso objetivo é levar para você aí de casa uma programação diversificada e cada vez mais com a participação de toda a sociedade. E uma dessas propostas já saiu do papel. É o projeto Arte Viva, Cores para Campinas. O cruzamento das ruas Sacramento com a 14 de dezembro na Vila Itapura ganhou vida pelas mãos dos estudantes e artistas que grafitaram os muros da Educa TV. A ação é uma parceria entre a Educa TV, Senac, Coordenadoria da Juventude e alunos das escolas de educação de jovens e adultos Paulo Freire e Sérgio Rossini e a Escola Estadual Culto à Ciência. Eu acompanhei esta ação super bacana e mostro para você agora a matéria desse dia. Aos poucos, as paredes da sede da Educa TV foram ganhando novas cores. As ilustrações feitas pelas mãos de alunos da Rede Municipal e Estadual de Ensino, com a orientação de arte educadores, mudou o cenário da esquina entre as ruas Sacramento e 14 de dezembro, na região central de Campinas. O projeto Arte Viva, Cores para Campinas, é uma ação comunitária que promoveu um movimento intersetorial de valorização do espaço público urbano por meio da cultura popular, com a participação da Coordenadoria da Juventude, alunos do CMFEJA Paulo Freire e a Escola Estadual Culto à Ciência. O Campicrio é um projeto que ele une a formação de novos artistas, é claro, através das oficinas de artes urbanas, né, com a revitalização de espaços públicos. Então a gente fez uma oficina inicial com os jovens aqui participantes e convidou eles para compor os esforços aqui nessa revitalização desse espaço aqui no centro. Então é um espaço que um projeto que junta, né, a formação e incentivo às artes urbanas e também a revitalização de espaços. A intervenção aconteceu no último dia 3 de outubro e, além do caráter pedagógico e cultural, é uma atividade que também tem o objetivo de contribuir com o programa de requalificação da área central. É uma ação da Secretaria Municipal de Educação que é importantíssima porque a gente acaba dando uma nova cara ao centro da cidade, né, com muitas cores, com um significado muito importante para os nossos alunos que estão participando, né? O pessoal do CMFEJA Paulo Freire vem e participa e aprende com isso a diferença entre uma pichação, entre o que é o grafite, que é o que mais nos importa, né? Essa ação educativa. Então, além da revitalização do centro, ainda tem essa ação educativa que é importantíssima. O evento contou ainda com a participação dos alunos de fotografia do Senac, escola técnica vizinha ao local da intervenção. Que há um intercâmbio de conhecimentos. Então, nossos alunos de fotografia estão aqui, estão podendo fazer uma aula prática, experimentando novas experiências, trocando conhecimentos. Então, isso faz com que as coisas aconteçam de uma forma mais natural, né? E também a questão do território. A gente ocupar os espaços e fazer com que a cidade fique mais bonita, mais produtiva. Isso é muito bom para todo mundo. É super interessante essa ocupação do espaço público, né, privado, público, e essas intervenções artísticas eu acho muito legal para o enriquecimento de cada um. E para a gente aqui do Senac foi interessante essa parceria, porque eu sou professor de fotografia e a gente pegou uma situação real de mercado, os alunos estão aqui fotografando. Para o artista de rua Chorão, o grafite, como arte de rua, pode ser uma ferramenta de transformação social. A arte em si, ela transforma as pessoas, né? Então, ontem eu fui fazer oficina com eles na escola do Cutuca, a galera já queria pegar na lata do spray. Então, não precisa nem explicar muito, porque desde a hora que eles chegaram, eles estão aqui na parede, pedir a tinta ali não dá, entendeu? Então, acho que é isso que é importante, as pessoas entenderem o que o grafite faz.
muda, revigora, transforma as pessoas, entendeu? E outra, é uma arte de rua, entendeu? O pessoal passa, gosta, vê. Em vez de a gente ver paredes cinzas, branca, eu acho que o colorido renova. Eu acredito que seja um movimento muito importante para a gente reconhecer a cultura de arte no centro, de arte nas ruas, porque é muito criminalizado, é muito visto como degradação de alguns espaços, e às vezes não é, às vezes é de fato arte. As pessoas se empenham para fazer artes bonitas, para trazer um certo tipo de cultura, então acho que estar aqui nesse momento é muito enriquecedor culturalmente pra gente. A maioria das pessoas acham que arte é coisa de maloqueiro, de gente mais favelada, assim, mas não. Todo mundo, pra mim, pode pintar, porque a arte é arte, né? Acho que é isso. Como vocês viram na reportagem, muita gente participou desse evento que mudou o cenário ali daquele cruzamento, e eu recebo aqui no estúdio o Daniel Estevão, que é o idealizador dessa ação. Daniel, muito obrigada pela sua presença, prazer em te receber aqui. Conta pra gente como é que surgiu essa ideia. Eu que agradeço o convite, Lilian, é um prazer estar aqui com vocês e aproveito para cumprimentar também os nossos telespectadores. Bom, é preciso que a gente conte um pouco da história da Educa TV para entender essa ação que nós desenvolvemos lá. A equipe da Educa TV se muda para o prédio, né, da esquina da 14 de dezembro com a Sacramento em fevereiro deste ano. E, desde então, nós estamos num processo de reforma e revitalização do espaço. Quando nós iniciamos a fase de revitalização da área externa, nós pensamos que esse momento poderia ser um momento de exercício de cidadania, né? Porque a cidade não precisa ser cinza, não precisa ser monocromática. E nós começamos a pensar uma forma de transformar aquele espaço em algo que pudesse ser significativo e diferenciado para a nossa comunidade. E aí surgiu a ideia de desenvolver um trabalho ou um projeto intersetorial, né, com o envolvimento de alunos, né, já que nós somos uma TV educativa, fazer um movimento nesse sentido. E a partir daí, começamos a convidar pessoas, instituições para que participassem conosco. Então, como você mencionou, nós temos a participação das escolas Paulo Freire, da Escola Sérgio Rossini, da Escola Estadual Culto à Ciência, SENAC, e o nosso parceiro principal, ou a nossa parceira principal, a Coordenadoria da Juventude de Campinas. A partir daí, começamos a pensar como que nós poderíamos fazer isso, esse movimento, e a Coordenadoria da Juventude, em parceria com a Educa TV, buscou artistas parceiros dentro do projeto Camp Crio, que é um projeto da coordenadoria, e a partir daí a gente começou a desenvolver, a formatar todo o projeto. Nós tivemos dois momentos, um momento em que os alunos das 3 escolas envolvidas, né, Paulo Freire, Sérgio Rossini e Culto à Ciência, tiveram uma oficina de arte urbana, né, da importância da revitalização do espaço urbano, da importância da gente cuidar do entorno do lugar onde a gente vive. Esse foi o primeiro momento, uma oficina teórica. E, posteriormente, nós tivemos a ação que se desenvolveu na última quinta-feira. No dia 3 de outubro, né? No dia 3 de outubro, que foi a grafitagem do espaço. Nós escolhemos como tema central, né, aquilo que se faz numa TV, cinema, arte, música, e a partir dali a gente fez toda essa ação que os nossos telespectadores podem ver nas imagens. Foi um momento muito rico, foi um momento que trouxe para nós muitos princípios que são caros para a educação, como a questão desse movimento intersetorial, a questão de colocar os nossos alunos em contato com esse movimento de cidadania. Então foi algo assim muito bacana, muito especial, muito bonito, que trouxe um movimento de alegria em toda a vizinhança, e a gente percebe isso, percebemos naquele momento e percebemos agora que o espaço está pronto, né? O quanto que a população do entorno gostou, o quanto que eles se sentiram valorizados, né? Não só as pessoas que moram nos prédios, mas também os comerciantes da região. Então, houve um impacto muito, muito positivo. É um movimento que envolve tanto a educação, a cultura, também
essa revitalização do centro da cidade, um centro que a gente sabe ali é uma região histórica, de prédios históricos que precisam ser valorizados. Exatamente. Inclusive, é importante que nós lembremos, Lilian, que a Prefeitura Municipal tem um programa de revitalização da área central. E nós, da Educa TV, nós fizemos a nossa parte, buscamos fazer a nossa parte no que diz respeito a isso, porque esse projeto da Prefeitura, ele trata, né, inclusive com incentivos fiscais, não só da revitalização dos prédios da região central, mas também do embelezamento. Por quê? Você tem uma série de benefícios quando você faz isso, né? Se você traz, né, beleza para uma determinada região, os impactos são muitos. Por exemplo, atrai pessoas. Isso beneficia o comércio local. Nós somos uma região que nós temos várias escolas que funcionam ali naquele entorno. Nós temos um movimento muito grande de jovens. E o jovem gosta disso. Não só o jovem, mas as pessoas em geral gostam disso. Né? Atrai beleza. Então você tem uma questão socioambiental extremamente importante. Né? Quando você está num lugar revitalizado, a sensação de segurança é muito maior. Certo? Inibe, inclusive, a ação daqueles que não veem o belo como algo importante, porque, né, existe aí uma questão que onde você tem um prédio grafitado com obra, por exemplo, ele não é pichado. Né? Então a gente acaba tendo aí inúmeros impactos positivos, as pessoas se sentem bem, né, quando passam por aquele lugar. Como eu já disse, a sensação de segurança aumenta, enfim, são muitos os benefícios. E a gente incentiva que outras instituições, que o comércio também, né, o comércio local também promova esse tipo de ação. Afinal de contas, a gente acaba tendo um investimento inicial que posteriormente vai trazer benefício para toda a comunidade. Parabéns pela iniciativa, muito obrigada pela sua participação e que venham outros projetos. Eu que agradeço, Lilian, aproveito para agradecer imensamente todos os nossos parceiros, principalmente a Coordenadoria da Juventude de Campinas, os artistas que participaram. Vocês podem, nas nossas redes sociais, verificar quem são, né, os artistas, os grafiteiros que participaram lá com a gente. Muito obrigado a todos. Daniel, muito obrigada pela sua participação e até a próxima. Eu que agradeço, Lilian. Um grande abraço a todos vocês aqui e aos nossos telespectadores. Rápido intervalo, no próximo bloco você vai saber o que muda agora, já que o programa Primeira Infância Campineira virou lei. Voltamos em instantes. Hora da História, seu programa sobre literatura infantil. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você. Estamos de volta e tem uma pergunta para você aí de casa. Já anotou o número do nosso WhatsApp? Então não perca tempo. Ele já está aparecendo aí na sua tela. Deixa ele registrado e sempre que tiver sugestões, manda para a gente. A sua participação é muito importante. E importante também é o PIC, o Plano Municipal pela Primeira Infância Campineira, que agora está regulamentado por lei. Um avanço para Campinas quando o assunto é o fortalecimento de políticas públicas em prol dos pequenos. E quem traz mais informações para a gente sobre este assunto é a repórter Viviane Marim. Vivi, explica para a gente qual a importância para a sociedade o fato do PIC agora ser regulamentado por lei. Oi Lilian, tudo bem? Isso mesmo, até o mês de setembro o PIC era apenas um decreto, agora ele passa a ser uma política pública de Estado. Nós estamos aqui ao lado do Thiago Ferrari, ele que é o coordenador da Primeira Infância Campineira e vai falar para a gente sobre essa importância, né? A importância dessa regulamentação. Então eu queria que você falasse o que muda, né? Como que vocês trabalham e de que forma essa regulamentação entra para vocês. Olha, em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar a todos, cumprimentar a Lilian lá também, lá no estúdio. O que muda é que hoje o PIC é uma lei. E o que é a diferença de lei e decreto? O decreto é uma vontade do governo. Na gestão anterior, o prefeito Jonas Donizete, ele fez o PIC por decreto. O prefeito Dário manteve
E o prefeito Dário, entendendo da importância dessas políticas públicas de primeira infância na nossa cidade, ele determinou que isso se encaminhasse para a Câmara Municipal para que a Câmara votasse uma lei. Então, hoje, a cidade de Campinas reconhece, independentemente do governo que estiver, que as políticas públicas de primeira infância são prioridades aqui no nosso distrito. Na nossa cidade, desculpa, na nossa cidade. Isso. E vocês atuam de que forma? Muda alguma coisa a partir de agora? Olha, na verdade não muda, a gente continua trabalhando de forma intersetorial, pensando políticas públicas de primeira infância, seja na educação, e na educação junto com a cultura, junto com a Secretaria de Transporte, junto com assistência, saúde. Só que agora a gente tem uma força maior até e um compromisso maior de todos os setores da sociedade e da prefeitura para que a gente possa implantar e implementar essas políticas públicas. Sempre lembrando da importância dessas políticas na nossa cidade, na nossa sociedade, porque a gente está mudando um comportamento. O PIC ele traz uma mudança de comportamento para a nossa cidade, para a nossa sociedade. Quando a gente transforma o PIC em lei, é a cidade reconhecendo que as crianças são sujeitas de direito. É Campinas reconhecendo um direito que já existe para a cidade, então, para as crianças. Então, Campinas está reforçando isso e com diversas ações ela tem demonstrado esse compromisso com a primeira infância, seja através do comitê, seja através da construção de 16 creches, seja através das campanhas de vacinação, de todos os programas de proteção da criança e principalmente entendendo que através da primeira infância, investindo na primeira infância, a gente está mudando a história de toda uma família, de toda uma pessoa. A primeira infância, ela abrange que idade, assim? De que forma vocês acolhem a família? Só para quem não sabe entender também. Na verdade, a primeira infância é de 0 a 6 anos. A gente mostra nosso compromisso com a sociedade, a nossa responsabilidade com a sociedade é mostrar que desde a gestação a criança está se desenvolvendo e a gente precisa cuidar para que ela possa ter um desenvolvimento pleno. E ao mesmo tempo a gente mostra para a sociedade que a criança é um sujeito de direitos. Muitas vezes a gente trata a criança como um objeto. É triste falar assim, mas é um objeto. Fica aí, fica quieto, não é sua vez, não é conversa de adulto. Quando você crescer, você vai poder falar. E na verdade não. A criança tem direitos. E a criança, muitas vezes a gente decide pelas crianças, para as crianças, e a gente não ouve as crianças. E o PIC faz justamente isso. A gente cria um conjunto de políticas públicas intersetoriais, então não é só educação, não é só saúde, não é só assistência, mas todo o conjunto de setores da prefeitura, pensando numa cidade que seja boa para a criança se desenvolver e que reconheça a criança como sujeita de direitos. A gente quer que a criança se desenvolva e que, mais que isso, que ela tenha voz, que ela seja escutada e que ela possa ter uma infância feliz e plena. Esse trabalho intersetorial, né, já tem reflexos? Vocês têm alguma comparação entre cidades, como Campinas se apresenta na região ou no Brasil? Olha, Campinas ela tem uma referência, primeiro pelo plano da primeira infância, que ele foi reconhecido por outras cidades. Muitas cidades usaram o PIC como base para construir seus planos municipais. O próprio Conselho Nacional de Justiça adota o PIC, tanto é que a gente foi a primeira cidade não capital a aderir ao Pacto pela Primeira Infância da CNJ, que o ano passado a gente teve os tribunais de contas, o judiciário da primeira instância aderindo, a gente já aderia, a gente faz parte de uma rede internacional, e o que essa rede internacional faz, a Rede Urban 95? Ela replica ações positivas de primeira infância para que outras cidades se inspirem. Então, hoje, Campinas tem diversas ações que têm inspirado, desde esse compromisso da gestão de estar zerando a fila de espera de creches, com a construção de 16 escolas, que isso é uma coisa muito simbólica, reconhecendo que a criança é prioridade, assim como o Mário Gatinho, o Hospital Mário Gatinho é um hospital só para crianças, então mais uma vez a gente reconhecendo o direito da criança ter um atendimento diferenciado. A gente pega nas próprias escolas, quando a gente faz a estrutura toda a escola para receber as mães que estão amamentando, a gente tem que construir uma política intersetorial mostrando para a saúde, para os diversos setores,
que quando uma mãe for lá no centro de saúde pedir uma fórmula para desmamar, o médico vai falar assim, olha mãe, você não precisa desmamar para colocar a criança na creche, na escola, porque a Secretaria de Educação, a Rede Municipal de Ensino, ela se estruturou para receber você e receber sua criança. Então, são políticas que a gente vai construindo de forma intersetorial. É muito difícil construir de forma intersetorial. Por quê? Porque a administração pública, todas, são construídas, estruturadas, de uma forma bem hierarquizada e setorizada. Então, a gente tem que quebrar isso, quebrar essas resistências, mas é muito gostoso quando os servidores entendem essa política intersetorial e a importância da primeira infância e as coisas começam a acontecer de forma orgânica e natural. Então, esse compromisso nosso é de mostrar para a sociedade a importância da primeira infância e tentar garantir para todas as crianças que tenham uma infância saudável, uma infância plena e que elas tenham os seus direitos reconhecidos e sejam ouvidas. Tá bom, obrigada pela sua participação. Obrigado. Nós conversamos então com o Thiago Ferrari, ele que explicou um pouquinho mais como atua aí a primeira infância campineira. Nós voltamos com você aí no estúdio, Lilian. Muito obrigada pelas informações. Professores da Rede Municipal de Ensino de Campinas debateram a importância das histórias no mundo digital. O tema compõe uma série de formação destinada aos educadores por meio do projeto Território de Leitura. Em uma geração em que os livros físicos disputam a atenção dos atrativos dos equipamentos eletrônicos, a busca por estratégias para incentivar a leitura na infância e na adolescência é uma medida necessária e urgente. E a Secretaria Municipal de Educação, atenta a essa questão, disponibiliza coleções de livros para que seus alunos façam a leitura com os pais em casa. O escritor Ilan Brenan, que ministrou a formação para os educadores, fala da importância dessa ação. Tem pesquisas que mostram que só o fato da sua casa, da nossa casa, ter livros para as crianças, essa pesquisa não fala de ler os livros, fala só de ter um livro físico. As crianças vão melhor na escola, tanto na área de aprendizagem como na área socioafetiva, ou seja, ter livro em casa representa não só aprendizagem, representa relacionamentos, vínculos afetivos fortes que se constroem entre pais e filhos, e mais do que tudo isso, o desligar as telas, ficar um pouco longe das telas e entrar num mundo onde a sua cabeça, a sua mente vai trabalhar por conta própria e não através de algoritmos. Tá? Algoritmos que querem, na verdade, que o seu filho e você mesmo fiquem o dia inteiro na frente de uma tela, pulando de galho em galho. Então, hoje em dia, você ter livro em casa, fazer a leitura para o seu filho, entrar nesse mundo é algo essencial e fundamental. Então, boas histórias para vocês. Já a Kelly Arduino, que coordena o Programa Municipal de Leitura e Escrita, também defende a importância da leitura de livros em família. Esses livros indo para casa, eles vão ajudar e muito. Primeiro, para que a criança tenha contato direto com os livros, não apenas na escola, porque precisa ter uma continuidade em casa, e para que essas famílias leiam. E aí a gente vai desenvolvendo o comportamento leitor e vai ampliando o número de leitores, porque por meio dessa literatura, os pais que não são leitores podem se tornar leitores também. Dentro do programa de leitura, na qual a senhora faz parte, o que vocês têm desenvolvido de políticas públicas para fomentar a leitura? Olha, o programa ele tem 4 eixos. E por hoje é só. Se quiser rever nossas reportagens, é fácil. Basta entrar no portal Educaflix. O endereço é este que está aí na sua tela. Encerramos com imagens do monumento construído em homenagem à comunidade africana em Campinas. A figura mostra uma mãe amamentando seu filho. A Mãe Preta fica na Praça Anita Garibaldi, em frente à Igreja de São Benedito. O Monumento de Campinas é uma réplica da Mãe Preta que existe em São Paulo, no Largo Paissandu, inaugurado em 1984 pelo artista plástico Júlio Guerra. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê à noite. Até mais. Educa TV apresentou Educa Acontece. Primeira edição.